Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Nesta rica oportunidade, temos o imenso prazer de mais uma vez poder comentar junto aos amados a leitura bíblica diária. Nesta quarta-feira, nós estamos meditando na lição de número 12, que será apresentada dia 21 de março de 2021, com o seguinte tema: a urgência do discipulado. Nossa leitura diária, ela está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 9 e 10. Me acompanhe numa leitura bíblica na versão Almeida, Revista e Corrigida. Mas, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na sinagoga de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Meus amados irmãos, temos aqui o seguinte título para a meditação na palavra do Senhor no dia de hoje, nesta manhã gloriosa. O objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Sabemos, irmãos, que capítulo de número 18, nós vimos que Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, ele tem uma passagem rápida pela cidade de Éfeso e pela cidade de Corinto. O interessante é que após Paulo ir de Éfeso para a base missionária, que era Antioquia, o apóstolo Paulo, ele percebe que após a sua saída, vai um pregador chamado Apolo. E Apolo, ele chega a Éfeso. Ele era um judeu natural de Alexandria, um varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. O interessante é que no capítulo de número 19, o apóstolo Paulo, ele sai da cidade de Corinto, que ele volta a Corinto, tá certo? E quando ele está saindo de Corinto, Paulo, ele empreendendo a terceira viagem missionária, vai para Éfeso. E Apolo vai para Corinto. O interessante, queridos irmãos, que quando Paulo chega em Éfeso, havendo passado por todas as regiões superiores, ele acha ali alguns discípulos. E naquele momento, ele pergunta se eles já haviam recebido o Espírito Santo. E os discípulos disseram: não sabemos nem que havia ainda o Espírito Santo. Aí Paulo, naquele momento, ensina-lhes a respeito da doutrina pentecostal. Aleluia! E neste momento, queridos, ele, após a aplicação da palavra, ele agora pede para que os discípulos recebam a oração. E eles recebem a oração e são batizados com o Espírito Santo. O interessante é que Paulo, ele passou vários períodos de dias ali, período de 3 meses, conforme o versículo de número 8 da leitura, ensinando na sinagoga deles e disputando e persuadindo eles acerca do reino de Deus
Eles, quando eu falo, são os cidadãos da cidade de Éfeso. Porém, alguns se endureceram o coração, não quiseram obedecer a palavra e ainda falavam mal do caminho. Então observe que Paulo ele diz, não, eu preciso passar um tempo a mais aqui. E Paulo ele passa um período por espaço de 2 anos, ensinando a palavra a todos os que habitavam naquela cidade. Nós temos, por exemplo, a cidade de Laodiceia, cujo Paulo nunca foi, conforme o registro bíblico, mas eles foram alcançados pelo Senhor. A cidade de Colossos, Paulo ele nunca foi em Colossos, mas o evangelho chegou. Então, quando Paulo ele está ensinando a palavra, aquela palavra ela é compartilhada. Eu certa vez ouvi alguém dizer que ovelha gera ovelha. Então o pastor ele ensinava, o pastor ele mostrava e a ovelha ela compartilhava. Glória a Deus. Então podemos observar que já no capítulo de número 20, versículo de número 31, o apóstolo Paulo, ele agora está discursando aos anciões da igreja de Éfeso. Quer dizer, já faz tempo, agora lá na frente, quando Paulo ele se encontra com os varões, quando ele estava em Mileto, ele manda chamar os anciões. O interessante é que no versículo 31, Paulo ele praticamente está se despedindo, dizendo a eles, vocês nunca mais verão meu rosto, mas tenham cuidado da igreja, assim como eu tive cuidado. E no versículo de número 31 ele diz assim, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então imagina o apóstolo Paulo, ele discipulando aquela cidade, aquela igreja, aqueles discípulos com a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos viver essa prática do evangelho, ensinando a palavra a todo novo convertido. Deus os abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.